Tá aí, olha só, e agora nós vamos conversar com a Amaral Augusto, que vai falar pra gente exatamente o ponto onde ele está dessa BR. Amaral, meu querido, muito boa tarde pra você! Fala, Maiara, boa tarde para você, minha cidade querida, que honra ter vocês com a gente aqui pela tela do Alusão. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Hoje, com a graça e a proteção de Deus, a gente pede licença para entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho, ao vivo, direto de Humaitá, no sul do Amazonas. 675 quilômetros separam Manaus de Humaitá, além de 2 travessias de balsa e 400 quilômetros de muitos desafios, dificuldades e aperreio no trecho do meio da rodovia BR-319, por onde passamos. Chegamos a Humaitá na quinta-feira. Dentro das nossas previsões, com a graça de Deus, chegamos. Gente, foram 2 dias. 2 dias no trecho do meio. Primeiro nós passamos por ele de Igapoaçu até a Realidade, mostrando de maneira muito factual o que estava acontecendo na 319 neste período chuvoso. As dificuldades dos caminhoneiros para chegar até Manaus e para sair de Manaus também. Encontramos muitas histórias que vocês têm acompanhado com exclusividade pela tela de Acrítica, nas nossas redes sociais, em nossa programação jornalística. E no trecho do meio, nesse mesmo trecho do meio, tivemos a oportunidade de passar 2 vezes por ele. Porque, primeiro, saímos de Igapoaçu no quilômetro 260 até a Realidade no 600. Voltamos até o Rio Novo, no quilômetro 366. E depois retornamos à Realidade no 600. Para ouvir as histórias daqueles que são resilientes, eu diria mais, resistentes, valentes e ainda acreditam na repavimentação da rodovia BR-319, rodovia amazonense, rodovia brasileira, que transporta muita economia. Aliás, você que está nos acompanhando em Manaus, pelo canal da TV Acrítica, em Boa Vista, no 20.1 pela Ativa, no 4.1 em Manaus e no 20.1 em Boa Vista, sabia que parte do que você está comendo aí pode ter sido transportado pela 319, o tomate da sua salada, a cebola da sua farofa, o tambaqui da sua caldeirada. Foram algumas das mercadorias que nós vimos ser transportadas pela 319. Ou seja, existe uma ligação estratégica da 319 do Amazonas e Roraima para o restante do país. Essa ligação hoje está operando, apesar das grandes dificuldades no período chuvoso, e isso vem acontecendo nos últimos 2 anos, e o que a gente ouviu ao longo desses dias na rodovia, chegando até Humaitá, foi o desabafo de brasileiros valentes, resilientes, resistentes, fortes, que acreditam na possibilidade real desta rodovia ser repavimentada no trecho do meio. Gente, manutenções estão sendo executadas. Lembra? Existem 8 contratos de manutenção gerenciados pelo DENIT, que é um órgão do Ministério dos Transportes do Governo Federal. A gente acompanhou nesse trecho do meio algumas frentes de obra tentando dar manutenção e com isso garantir a trafegabilidade no trecho do meio. Mas olha que paradoxal, ontem, por volta de 9 da noite, quando vínhamos do Rio Novo, nós paramos no quilômetro 440, o meio da 319. E veja por que o paradoxo. Porque as equipes do DENIT haviam feito uma manutenção exatamente neste ponto. Jogaram areia, fizeram um trabalho para garantir a trafegabilidade, limparam ao máximo. Só que a chuva, que ontem castigou o trecho do meio da 319, fez com que outras áreas, nesse mesmo trecho, no quilômetro 440, fossem comprometidas.
E aí eu vou contar para você o que eu vi e que relatei para aqueles que acompanharam o A Crítica Notícia e para você que já acompanhou a reportagem do Trecho do Meio hoje aqui no Alô Cidade. Caminhoneiros atravessados na BR, porque se o simples ato de apertar o acelerador do caminhão para iniciar a viagem faz com que a carreta perca o controle e fique atravessada em uma ribanceira e até ter um prejuízo ainda maior. Foi isso que nós vimos. Vários caminhoneiros acampados ao longo do Trecho do Meio, ontem à noite, por volta de 9 da noite, alguns ainda debaixo de forte chuva, aguardando o dia seguinte, hoje, para que o sol seque a rodovia e eles possam completar as viagens que iniciaram, seja para Manaus, seja para Porto Velho, em Rondônia, o nosso próximo destino. É uma luta dura desses brasileiros que não desistem da 319. Há quem os chame de loucos, né? Não, esses homens são loucos, mas não são, e é este ponto que eu queria chegar com você que está acompanhando tudo aqui no Alô Cidade. São de verdade brasileiros que acreditam nisso. E não vem me falar que eles são contra o meio ambiente, pelo contrário, porque eu não vi um caminhoneiro avançar sobre a floresta ou jogar lixo por onde passavam, pelo contrário. Pelo contrário. Essas pessoas trabalham e entregam suas vidas, deixam suas famílias em casa, como eu vi vários jovens caminhoneiros dizendo que têm o sonho de ser caminhoneiro e deixar a família em Santa Catarina atravessar o Brasil para levar tomate à Boa Vista. Isso precisa ser de alguma maneira respeitado, reconhecido, tratado com seriedade. E a melhor maneira, eu imagino, de se respeitar, reconhecer e tratar com seriedade é repavimentar o Trecho do Meio, dar garantias e segurança para que esses profissionais do volante possam trafegar e levar as suas mercadorias onde quer que seja. É isso que a gente vem trabalhando e mostrando pela tela de A Crítica para você que está nos acompanhando. Chegamos a Humaitá e a chuva se aproxima de onde nós estamos. Essa é a orla de Humaitá, município amazonense, 57 mil habitantes. A gente está bem na orla histórica de Humaitá, próximo ao antigo mercado, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Humaitá, e da estação hidroviária de Humaitá, na região do Rio Madeira, nas imagens de Márcio Souza e de Mário Marcelo comandando o nosso drone, com a produção do Daniel Ramos. É de Humaitá que a gente segue, debaixo de chuva, debaixo de sol, para concluir o percurso da 319, que só encerra em Porto Velho, depois da travessia de ponte pelo Rio Madeira. E é outra rodovia que a gente encontra quando sai do Trecho do Meio. A gente começa a ver asfalto, começa a ver que é possível sim ter uma rodovia bem estruturada, bem sinalizada, com o mínimo de infraestrutura para garantir o direito de ir e vir. A questão ambiental precisa contundentemente ser tratada, debatida e respeitada. Não por menos a rodovia tem fibra ótica em toda a sua extensão, em 2 redes, e isso a gente pode observar. Sabe o que isso significa? É que qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de governança dispõe de imediata tecnologia para isso. Sabe o que a gente imaginou? É que se o governo brasileiro quiser, por exemplo, ele coloca câmeras de monitoramento ao longo de toda a 319. Já pensou? Ao longo de toda a 319, porque tem fibra ótica para fazer isso, tem comunicação para isso. E olha, se tem tecnologia, tem garantias de fazer outras coisas, como pontos de fiscalização, ICMBio, IBAMA, ADAF, Ministério da Saúde, FUNAI, as secretarias de segurança de maneira integradas, dá para fazer tudo isso. Ei, quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!